E aí, pessoas, como é que vocês estão? Tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Astro Geek. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E, gente, seguinte, pra quem não sabe, eu amo Fullmetal Alchemist. Eu acho incrível tanto o clássico quanto o remake dele, o Brotherhood. Porém, meu querido amigo, canal do Ari, Ari Toledo. Então, ele mesmo, ele está falando agora sobre as diferenças, eu acho, né? Tudo que você perdeu só assistindo Fullmetal Brotherhood. Já cliquei no OK e, claro, vamos embora pro vídeo. Fullmetal Alchemist, um anime que quando você decide que vai assistir sempre entra no dilema. Eu assisto o Fullmetal Alchemist clássico ou o Brotherhood? Rapaz, esse monitor ali ficou legal para editar vídeo, hein? Eu usando o Premiere aqui no meu notebook fica tudo espremido, cara. Geralmente essa dúvida é sanada por alguém que chega e fala: Mano, assiste o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Ele é 100% fiel ao original. Já o clássico é cheio de filler. bom, na verdade essa afirmação não está 100% correta. E a verdade é que Brotherhood cortou muita coisa que foi mostrada no mangá e é adaptada no anime clássico. Porém, como foi criado esse senso comum de que o Brotherhood é 100% fiel ao mangá, muitas pessoas pensam que alguns episódios do clássico que foram tirados do mangá são fillers. Mas hoje eu estou aqui para mostrar episódios do clássico que foram Esses irmãos aqui, eu não sei se eles aparecem no mangá. Eu tenho muita vontade de ler um mangá. E esse é um mangá que eu tenho vontade de ter. Mas enfim, esses irmãos aqui, eles aparecem no início, sei lá, em 2 episódios, aí você pensa, ah, meu Deus, tal. E eles voltam lá no final, cara. E eles são legais, muito legais mesmo. Esse episódio aqui, ó. Esse episódio aqui do clássico, ele é 2 em 1. Metade do episódio é o Havok tentando namorar a irmã do Armstrong. E o outro era alguma coisa eles querendo colocar sainhas curtas nas mulheres do exército. Mano, eu acho que era um negócio assim mesmo. tirados do mangá são fillers, mas hoje eu estou aqui para mostrar tudo o que você perdeu em Fullmetal Alchemist Brotherhood. Mas antes, eu estou vendo aqui no meu relógio de prata que já passou da hora de você se inscrever nesse canal, deixar o seu like e ativar o sininho para receber as notificações. Então se inscreve aí, cara, vai ajudar demais. Se inscreve aqui, ó. Se inscreve aqui, ó. Comenta qualquer coisa, me xinga, faz qualquer coisa. Mas aqui é sério. Me fala de onde você tá assistindo, qualquer coisa, me dá essa moralzinha, por favor. Bom, antes de começar eu preciso na verdade explicar, afinal de contas, por que o Brotherhood cortou alguns arcos do mangá? E a resposta Esse episódio é chato, do ouro, né? Mas esse personagem é importante. Eu não entendi por que eles cortaram isso no Brotherhood. Porque esse personagem ele tá até o final da obra. No Brotherhood, porque no clássico é. Enfim. Sem muito spoiler. Mas. Eu lembro que eles contam uma historinha rapidinho de tipo 30 segundos no Brotherhood resumindo essa história. E isso aqui, esse episódio do trem, deles conhecendo o Roy Mustang, fantástico. é simples. A produção do anime queria alcançar os arcos que o clássico não abordou o mais rápido possível. E por isso, eles saíram picotando um monte de capítulos do mangá. E bem, Tanto é que no primeiro episódio do Brotherhood todo mundo já se conhece. Todo mundo conhece o Roy Mustang, o Armstrong, o Hughes, sendo que no clássico tinha um episódio que eles apresentavam cada um. é basicamente isso. O começo de ambos animes é até parecido. Vemos em ambas adaptações, quanto no mangá, o arco de Lior com o padre Cornelo enganando seus fiéis e os irmãos Eric arruinando seus planos. Mas já aqui há uma pequena diferença. Enquanto no mangá o Cornelo revela seus planos ao Edward e Alphonse sem querer, e a Rose, que estava escondida dentro do Alphonse, acaba descobrindo e ouvindo tudo, no Brotherhood a Rose entra com eles normalmente e é pressionada pelo Cornelo para que ela matasse os irmãos Eric por eles serem infiéis. Tirando esse pequeno detalhe, a trama segue normalmente e as diferenças acontecem mesmo a partir de agora. Você se lembra da Vila das Minas de Carvão? Bom, se você assistiu somente o Brotherhood, dificilmente você irá se lembrar. Afinal, na segunda adaptação do anime, eles deram somente um rápido flashback sobre o que aconteceu. Mas bem, que bom que temos um É coisa de 30 segundos, mano. mangá e até mesmo a versão clássica do anime para contar essa história.
Sem dar muitos spoilers, o Tenente Yoki, sim, aquele cara que segue o Scar no Brotherhood, Yoki, mano, o nome do cara. era um militar que cuidava dessas vilas e cobrava altos impostos dos comerciantes locais, além de pagar um baixíssimo salário para os trabalhadores das minas de carvão. E por mais que essa atitude fosse E ali nesse episódio já aparece a... Esqueci o nome dessa menina, mas essa menina é muito importante no Fullmetal clássico. O final da obra envolve ela. ilegal, Yoki subornava os militares acima dele para que ele conseguisse manter o seu alto padrão de vida na cidade. Até que chegou o Edward e o Alphonse e basicamente acaba com a mamata. E é exatamente por isso que o Yoki demonstra raiva pelo Edward no Brotherhood, se você não se lembra. O quarto capítulo do mangá é uma outra adaptação que foi cortada do Brotherhood. Edward e Alphonse basicamente estão viajando de trem, até que o mesmo é assaltado. Bom, basicamente o capítulo se desenrola com o Edward lutando contra os ladrões, e nesse capítulo temos uma rápida introdução do Mustang pela primeira vez. Não é um capítulo de suma importância, no mangá ele serve apenas para que os leitores fossem aprendendo melhor como funciona as regras e poderes daquele universo. Mas bem, ele existe em versão animada também, lá no Fullmetal Alchemist clássico. O curioso é que no mangá esse capítulo é exatamente após o capítulo das minas de carvão, enquanto na versão clássica do anime ele vem antes, mas não faz muita diferença. Caso você queira ler ou assistir esse episódio, é o episódio 5 do anime e o capítulo 4 do mangá. Mas tanto faz. O legal é quando o Roy Mustang aparece, taca fogo naquele bandidão lá, regaça ele inteiro. Aí você fica assim, quem é esse cara? Agora temos outro arco, mas não está no mangá, porém não deixa de ser canônico, que é o arco da Terra do Cascalho. Nesse arco, Edward e Alphonse estão procurando a Pedra Filosofal, e eles vão parar em uma cidade de minas de ouro chamada Xenotime. Lá, eles descobrem que a cidade, além de estar passando por muitas dificuldades, há dois irmãos com o sobrenome de Eric que estão se passando pelos protagonistas. Essa história, como eu disse, não está no mangá, mas foi escrita pela autora. Ela foi originalmente lançada em um CD novel, que é uma história feita apenas com as dublagens e era lançada apenas em formato de CD, mas que foi adaptado em anime posteriormente. Isso porque quando o anime clássico foi lançado, o mangá ainda tinha pouco material para ser adaptado e eles precisavam enrolar o máximo possível. E para não enrolar com fillers, eles tentavam... Sem falar que o diferente de um mangá convencional, que tem tipo 19, 20 páginas, o mangá de Fullmetal era tipo 40, 50 páginas cada capítulo. É grande, cara. Sempre adaptar histórias paralelas que a autora contou em outras mídias. No anime clássico, esses eventos acontecem no episódio 12 e 13. Bom, voltando para algumas sutis diferenças entre eventos que acontecem tanto no anime quanto no mangá, no volume 2 de Fullmetal Alchemist, a Luxúria vai até o Dr. Marco para que ele revelasse o local dos documentos sobre a Pedra Filosofal. Há uma sutil diferença no mangá e no anime. Enquanto no anime não vemos como se desenrola a cena depois que a Luxúria descobre onde o Marco mora, no mangá eles até mesmo têm um diálogo e lutam, e o Dr. Marco só revela os endereços dos documentos ao ver que a Luxúria ameaçou matar uma criança que apareceu de repente. Cara, meu Deus, eu não lembrava desse live action. É horrível, cara. É um dos piores live action que eu já vi. Meu Deus! Só a Luxúria que compensa nesse filme. Não é nada muito diferente do que vemos no Brotherhood, com exceção de um capítulo extra no fim do mangá, escrito pela autora, que é a luta do Edward versus o Mustang. Esse episódio é legal. Tipo assim, do episódio 1 ao 13 é episódico no Fullmetal clássico. Mas, tipo assim, sempre apresentando coisas novas. Mas o episódio 13 é esse episódio fatídico da batalha dos dois. Depois dele, aí é já um episódio emendando no outro. É bem sério, cara. Essa luta também foi adaptada para o anime clássico, mas foi um pouco diferente. Enquanto no mangá ela é apenas para descontrair sem muito compromisso, no anime o Edward desafia o Mustang para valer, para que ele conseguisse novas informações. E ao fim do episódio vamos descobrindo alguns traumas do Mustang. Já no mangá, é apenas para efeito cômico, porém, as cenas são muito parecidas como vocês podem ver. O episódio foi claramente baseado nesse capítulo extra. Na verdade, o mangá de Fullmetal Alchemist possui muitos extras que foram adaptados para o anime, para que eles pudessem esticar o anime clássico o máximo possível, mas no Brotherhood foram deixados de lado para priorizar a história original.
Seguindo para o volume 4, temos novamente um capítulo extra, mostrando como a E vocês estão vendo que a animação é linda, né? O anime é de 2003, mas a animação é maravilhosa. Risa adotou seu cachorro Hayate. No Brotherhood não há qualquer informação sobre, mas no anime clássico, este evento também foi adaptado para o anime de forma fiel ao capítulo extra do mangá. Seguindo agora para o volume 6, temos o arco de treinamento na infância dos irmãos Eric. E bem, se você assistiu o anime clássico, você lembra que naquela É aí que tudo muda. ilha onde eles treinaram, havia uma espécie de demônio que perseguia e torturava os irmãos Eric. Aquilo tinha bastante cara de filler, principalmente quando você vê esse treinamento no Brotherhood funcionar de forma tão boa sem esse demônio, né? Mas bem, aquilo não é um filler. Aquilo tá no mangá e foi escrito e desenvolvido pela autora, acreditem se quiser. No Brotherhood devem ter cortado para que a trama não se prolongasse muito, mas eu tenho que admitir que eu prefiro a versão do Brotherhood nesse caso. A fome e a sede, inimigos naturais dos seres humanos, seriam um fator determinante no desenvolvimento de Edward e Alphonse. Para mim, funciona muito melhor do que um lunático seguindo ele sem razão nenhuma. Então, ponto pro Brotherhood aqui. No mangá é revelado ainda na infância do Edward e do Alphonse que esse lunático na verdade era um amigo da Izumi, que estava lá para ajudar e monitorar o treinamento deles. Já no anime clássico, o Edward só descobre na adolescência e fica meio pistola com isso. Seguindo para o volume 7, também o episódio 37 do anime, temos novamente um capítulo extra que foi adaptado no anime clássico. Mustang e seus amigos estão preocupados com a solteirice do Havok e decidem apresentá-lo à irmã do Major Armstrong. E bem, a graça do capítulo é basicamente o Havok indo ao encontro com medo e desespero por imaginar a irmã do Armstrong numa versão feminina do próprio, mas quando ele chega lá... ele vai ver, ela é uma gracinha. Não, só o Armstrong que nasceu errado mesmo, porque as duas irmãs dele são bonitas. Percebe que a moça é linda, delicada, só que ela acaba rejeitando o Havok por ele não ser como o irmão dela. E isso é um pouco perturbador. Ainda nesse episódio também... Não, cara, não é perturbador. É porque ela queria um cara forte, igual o irmão dela. Ela viu que o cara não consegue levantar um piano com a mão, né? Aí ela vai desistir mesmo. Mesmo porque ela é forte. Eu não sei se é no clássico ou no Brotherhood, mas tem uma cena dela pegando uns negócios assim, tipo, como se não fosse nada, os pesos assim, ó. E ela é forte também, cara. Ela é mais forte que ele. Aí ela queria alguém parrudo, né? Também é o arco do 13º Armazém, que foi uma história escrita pela autora também, mas que foi lançado em outra mídia. No volume 14, há outro capítulo extra muito bonitinho que infelizmente não foi adaptado para nenhuma versão do anime, que é mostrando um pouco da infância do Edward ainda com seu pai presente. Mano, essa cena é engraçada, né, mano? O Edward capeta batendo o livro na cabeça da Alphonse. Está na fase que se mostra implicante com seu irmão mais novo, já que o mesmo recebe muito mais atenção do que ele. Edward chega até mesmo a agredir o Alphonse algumas vezes. Hohenheim, ao perceber que Edward está em dúvida do amor que sua mãe sente por ele, o pede para que ele segure um balde com água. Edward desiste rapidamente, então Hohenheim o questiona o porquê de ter desistido tão rápido. Edward fala que é impossível que alguém carregue aquele balde por tanto tempo. Então Hohenheim explica que aquele balde tinha o peso próximo ao de um bebê, e que sua mãe carregou assim por muito tempo. Então Edward percebe ali, ainda na infância, os desafios que sua mãe teve para que ele nascesse. E então começa a cuidar direitinho do seu irmão. É uma história muito fofa, mostrando que por mais que o passado deles tenha sido difícil... Cara, a relação dos dois de irmão é muito bonita, cara. Você não vê toda a obra tendo relação tão legal assim entre irmãos. Tempo, eles... A que eu consigo lembrar assim, e nem é tão boa perto dessa, né? Mas que é legal, é a do Game of Thrones, quando o Tyrion, né, que é o anãozinho, com o irmão dele, o Jaime Lannister, quando os dois estão ali, ele tá preso, aí eles vão lá conversar, tal, aí eles começam a lembrar da infância, aquilo dali é muito legal. Eles viveram como uma família normal, coisas que nenhuma das versões do anime mostrou. Além dessas histórias, há 4 ovas do anime de Brotherhood, começando pelo alquimista cego, que teria sido um alquimista bem sucedido na transmutação humana. Porém, como já sabemos, isso não é algo possível.
Por isso, Edward e Alphonse tentam investigar o caso e descobrem uma triste verdade. Na segunda ova, é mostrado a origem dos brincos de Unwiri e também da Hawkeye, mostrando que é um valor emocional e simbólico muito... Cara, eu vi esses ovos, mas eu não me lembro muito deles, mas eu vi. Mano, eu sou tão fã de Fullmetal que eu comprei Blu-ray uma época. Não oficial, era um Blu-ray que, tipo, vinha 3 episódios em cada um, alguma coisa assim. Aí eu ficava assistindo ele lá. Mano, aparecia a logo do canal de televisão que foi exibido. Enfim. muito forte por ele. A terceira ova mostra como foi o treinamento da Izumi para se tornar uma alquimista e também como ela conheceu o seu tão amado esposo. E por fim, a quarta ova. Esse eu me lembro. Esse é sensacional. Esse e o do alquimista cego são os únicos que eu gostei e acho maravilhoso. Que mostra mais da relação de amizade entre o Mustang e o Hughes. Mas há mais 2 capítulos extras que não foram mostrados em nenhuma versão do anime. Um deles mostra como foram as primeiras noites de Alphonse no corpo de metal, e como era difícil para ele passar longas noites sem sentir nada, sem poder dormir, como as pessoas comuns. E em outro, já no último volume, nos é mostrado o que aconteceu com a armadura do Alphonse no final da série, em especial o seu capacete. E, infelizmente, esses extras nunca viraram uma adaptação animada, o que é bem triste. Além de todas essas histórias, há também o filme The Secret Star of Milos, que é bem mais ou menos, na verdade. Cara, o legal desse filme é a qualidade de animação. Eu acho uma pena que nenhum desses filmes foi dublado. Tipo assim, uma história qualquer coisa, sabe? Mas a qualidade de animação dele é fantástica. Em especial a sua animação, que é completamente diferente da animação do anime de Brotherhood e também do anime clássico. Talvez esse seja o seu principal defeito. Esse cabelo do Edward Pra mim, esse é o que tem de diferente. Pode ser o defeito pra alguns, mas foi o que me chamou a atenção. Achei legal, bonito. parecendo cachos de banana é algo que eu realmente não engulo. E se você se interessou pelo Fullmetal Alchemist clássico, eu recomendo que você veja o vídeo O Final Secreto de Fullmetal Alchemist, mostrando o desfecho do primeiro anime, onde o Edward vem parar no nosso mundo em plena segunda... Cara, eu acho muito legal o conceito do mundo do Fullmetal original. Tipo assim, o que acontece? O Fullmetal original, enfim, o mangá estava em lançamento, não é um mangá semanal, era um mangá mensal, já falei, o capítulo tinha 50 páginas, era complicado de adaptar. Só que é o único anime filler, o final dele, tipo assim, do episódio 14 pra cima, é filler, cara. Tem algumas coisas ali que estão no mangá, só que é filler puro, só que é um filler muito bem feito, bem escrito, bem animado. É uma história nova, cara. Então, assim, ele é bem legal. Só que ele não termina no último episódio, ele termina no filme. O filme é Conquistador de Shambhala, que tipo continua a história do anime e dá um final. Resumindo, o final do Brotherhood é um final feliz, o final do clássico é um final triste, cara. É isso. Guerra Mundial com a Alemanha nazista. Eu espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe o... Mas enfim, curti demais o vídeo. Esse menino é bom, cara. Eu já vi alguns vídeos do Ari. Ari, né? Ari. Ele produz uns negócios bem legal, cara. Mas enfim, é isso. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal. Eu sempre aponto pro lugar errado, tem que fazer assim, ó. Tô olhando pra você mesmo. Enfim, é isso. Até a próxima aí. Fui, fiquem com Deus.